Olá pessoal, continuando nossos estudos de parede celular, agora a gente já vê a estrutura, nós vemos a composição, mas como que é a estrutura de uma parede celular, né? A parede celular, ela varia em espessura. Essa espessura vai variar da função que a célula exerce e da sua idade também, tá bom? A gente observar aqui, esses hexágonos, essa parte branca é a parede celular primária que eu comentei até agora. Algumas células podem produzir uma parede secundária para dar maior força em algumas camadas. Então, por exemplo, temos essa camada vermelha, sempre para o lado de dentro, é sempre o lado interno, em direção à membrana. É sempre entre a membrana e a parede primária. Então, temos a parede secundária 1, a parede secundária 2 e até a parede secundária 3. E aqui no meio nós vamos ter o lume celular, ou seja, o protoplasto. Cada vez mais que se amplia a parede secundária, menor fica o protoplasto e em muitas ocasiões ele acaba morrendo. A primeira camada é a parede celular primária. E a região de união entre duas paredes primárias adjacentes é a lamela mediana, a lamela média ou substância intercelular, que é feita de pectinas. Daqui a pouco eu mostro como vai ser formado. Então, se você olhar aqui, ó, a junção entre duas paredes primárias tem esse risco preto, que seria a lamela média, como se fosse um cimento grudando essas duas partes. Algumas células depositam outras camadas de parede sobre a face interna da primária, que nós chamamos de parede secundária, e como eu expliquei, pode ser 1, 2 ou 3. Aqui temos alguns exemplos, ó, da lamela média. Então aqui, micrograma esquamulosa, dá para perceber a célula, a parede, e aqui tá vendo esse risquinho? Esse risquinho é a lamela mediana. Aqui vinha unguiculata, nós temos, ó, a lamela mediana e depois a parede primária, e aqui a célula, tá? Como a célula não é perfeitamente encaixada, pode formar alguns espaços intercelulares, tá? Alguns espaços. Aqui temos outros, ó, a lamela média, esse risquinho bem no meio, espaços intercelulares. E aqui dá para perceber bonitinho em microscopia eletrônica, a lamela mediana e a parede primária de cada lado e até a membrana plasmática. E desse lado aqui a gente consegue ver até um complexo golgiense em Eucalyptus oryphila. A lamela mediana é uma camada rica em pectina. Lembra a pectina, que é uma parte hidratada? É um polissacarídeo que une as paredes primárias de células adjacentes. Então, acabei de mostrar, ó, lamela mediana, lamela média. A parede primária ela é depositada antes e durante o crescimento da célula vegetal. Então, a célula vegetal nasceu, vamos pensar numa célula meristemática, ela tem uma fina camadinha de parede primária, porque ela está crescendo, está desenvolvendo ainda. Ela é constituída, como nós já vimos, por celulose, hemicelulose, substâncias pépticas, que são as pectinas, proteínas, como glicoproteínas, enzimas e também água. Em alguns casos, como eu comentei, pode ter lignina, suberina e cutina. Nesse caso, a célula morre, tá bom? Ela morre porque essas substâncias são impermeáveis, são impermeáveis ao oxigênio, impermeáveis à água. Células ativas, que têm muito metabolismo, como aquelas que sofrem mitose, as que realizam fotossíntese, todas as que têm uma alta atividade respiratória, que secretam, as células de cicatrização e de regeneração, só possuem paredes primárias. Por que, professor, só parede primária? Porque, pensa, a parede primária vai aumentar a distância para as substâncias se difundirem do meio extracelular para o intracelular. Então, uma célula ativa, a substância tem que passar muito rápido, então só tem parede primária. Se ela deposita uma parede secundária, a parede fica mais grossa, ou seja, a distância que as moléculas têm que atravessar para chegar ou sair da célula aumenta, diminui a velocidade. Então, diminui o metabolismo, ela pode até morrer. Aqui temos a formação. Então, quando uma célula vegetal se divide, ela não se divide por estrangulamento, né? Uma citocinese centrípeta, igual a célula animal que forma um 8 estrangulado. Ela forma aqui a gente tem um retângulo, os dois núcleos, e o complexo golgiense começa a secretar pectina no meio, tá vendo? Uma paredinha. Essas bolsas vão se unindo, formando o que a gente chama de fragmoplasto, tá certo? Ela vai unir ponta a ponta, dividindo a célula, entendeu? Ela é de dentro para fora. Por isso que ela é uma citocinese, uma divisão celular centrífuga, tá? De dentro para fora. Depois a membrana cresce e a parede primária também. Então, olhando aqui a parede primária, nós temos as fibras de celulose, que são as maiores. Temos as hemiceluloses ligadas por pontos de hidrogênio nessa celulose. Temos as pectinas,
e algumas, aqui um outro exemplo de pectina. E temos proteínas estruturais, tá bom? A pectinas são um grupo, aqui tem um exemplo, tá? A raminogalacturona 1. Geralmente as paredes primárias não são uniformes, não é que nem a parede da nossa casa que é toda uniforme. Se a gente for fazer uma parede e rebocar, vai ter um local mais grosso e outro mais fino. Esses locais mais finos da parede são chamados de campos de pontuação primária, pontuação com O mesmo. Não quer dizer que é um furo, tá bom? É só um afinamento da parede. E esse diâmetro pode variar de 30 a 60 micrômetros, é que a gente consegue observar, ó. Ampliando, ó, dá para perceber aqui tem a membrana, olha a parede, ela não é uniforme. Ampliando, aqui de amarelo tem a secundária. O risquinho aqui no meio, a lamela média, e esse branquinho é a parede primária. Tá vendo? E quando chega aqui ela fina, esse espaço nós chamamos de pontuação, tá? É um ponto, tá bom? Pontuação com O, que não obrigatoriamente tem passagem para o outro lado. Ele pode apresentar plasmodesmos, que são aqueles caninhos, mas não obrigatoriamente, tá bom? Em alguns casos, a parede secundária ela pode crescer aqui no ápice, tá vendo? Ó, ele cresce no ápice, mas onde a parede primária não cresceu, ele não cresce. Isso aqui nós chamamos de câmara de pontuação. E a partir disso, nós temos uma classificação das pontuações. Então, ó, olhando aqui, temos uma pontuação simples, tá? Então, a parede primária fina e a secundária para. Se a secundária cresce formando esses chifrinhos do lado, forma as areolas. Olha aqui em cima como ficaria, né? Parece um umbigo, uma espinha, né? Um furúnculo. Então, aqui nós temos o poro, a abertura da pontuação, e dentro forma a câmara da pontuação. E temos a pontuação areola com toros. Então, a parede secundária no meio pode dar uma espessada, formando uma bolinha que chama de toro. E também a pontuação semi-areolada, onde tem a areola de um lado e do outro é simples. Já a parede secundária, ela é depositada, como eu já falei, sobre a face interna da parede primária. Ocorre quando a célula cessa seu crescimento. Então, quando a célula vai parar de crescer, ela produz uma parede secundária. Porque a primária ainda é maleável para ela crescer, a secundária não. E ela é importante em células especializadas na sustentação, que aumenta a sua resistência. E muitas células, quase a maioria, morrem após a deposição da parede secundária, como eu comentei, porque você aumenta a distância do fluxo, então diminui a difusão e eles acabam morrendo. Então aqui ó, nós temos de rosa a lamela, de marrom a parede primária e toda essa estrutura de bolo, parede secundária. Camada 1, camada 2, camada 3 e aqui o lúmen celular, que nada mais é do que o protoplasto, a parte viva. Na parede secundária, a celulose é mais abundante na primária do que na secundária. Desculpa, a celulose é mais abundante na parede secundária que na primária, só que a matriz da parede secundária é feita de hemicelulose. Lembra a função da hemicelulose? Impedir a extensibilidade da célula. Então, perfeito. E pode faltar pectinas. Lembra que a pectina vai hidratar? Então, algumas paredes não vai ter pectina, então não vai ser uma parede hidratada. E não há proteínas estruturais, que nem as glicoproteínas, e nem enzimas na parede secundária. Portanto, a parede secundária é rígida e não vai favorecer a distensão, a flexibilidade da célula. Mas como que é a síntese da parede celular? A parede ela cresce em espessura e superfície. Tudo isso é um controle bioquímico do protoplasto, é tudo produzido lá dentro e é jogado para fora. Proteínas expansinas, né, que dá perda da estrutura da parede, mais ação hormonal pode estimular ou não a síntese da parede. E a síntese da parede aumenta a síntese de proteínas, a atividade metabólica, ou seja, a respiração da célula e até a absorção de água pela célula. Então, lembrando, retículo endoplasmático sintetiza substâncias, envia por vesículas para o complexo Golgiense, que tem a função de secreção. O complexo Golgiense envia para a parede, tá vendo os fiozinhos? As fibrilas vão sendo jogadas, por exemplo, pectinas, proteínas, enzimas, assim que elas chegam na parede primária, tá bom? A celulose é de um mecanismo diferente, que eu já vou explicar. A adição dessas microfibrilas por camada a camada pode fazer células serem uniformes ou não. Então, em células uniformes, há deposição aleatória, ou seja, olha aqui, temos esse cubinho, e a deposição é de todos os lados, é sem controle. E ela vai crescendo uniformemente a célula. Porém, em algumas células, elas podem ter uma fase de alongamento,
Ou seja, a deposição de celulose ela é perpendicular ao sentido do alongamento. Ela cresce num único comprimento e a célula fica não uniforme igual à primeira. E como que ocorre essa síntese? Aqui nós temos na membrana plasmática um complexo enzimático chamado celulose sintase, tá? A enzima que sintetiza a celulose. Aqui temos a sucrose sintase, ela vai quebrar a sacarose, que é formada de glicose e frutose. A frutose é enviada para o citoplasma e a glicose vai ser enviada para a celulose sintase, que vai juntar uma por uma. Tá vendo? Vai juntando, elas vão formando esses fiozinhos e saindo. É assim que a celulose é formada, tá bom? Ela vai crescendo perpendicular ao citoesqueleto. E a base da celulose fica presa no citoesqueleto, ela atravessa a membrana plasmática ficando presa. Então a parede celular não é um tênis frouxo que você coloca o pé e ele pode se movimentar. Não, o final dela, que a gente pode ver aqui da celulose, que tem enzima produzindo, ele fica lá dentro presa no citoesqueleto, no microtúbulo da célula. Então a parede celular é extremamente organizada, tá bom? Então a gente vê aqui, ó, complexo golgiense com suas vesículas enviando substâncias para a parede. E aqui, ó, olha a celulose, são os fios cinzas. Ele vai crescendo perpendicular ao citoesqueleto, mas ele fica fixo no citoesqueleto. E para encerrar, temos os plasmodesmos, que são filamentos citoplasmáticos que conectam o protoplasto vivo de células adjacentes. Pode ocorrer por toda a parede celular ou também estarem agregados lá nos campos de pontuação. E servem como vias de transporte. Então, uma célula se comunica com a outra. A gente observar aqui, ó, ela envia substâncias de um lado para outro. Tem uma conexão, tá bom? São canais estreitos de 30 a 60 nanômetros. São revestidos por membrana plasmática e atravessados por um retículo endoplasmático modificado, que nós chamamos de desmotúbulo. Então, ó, aqui a gente tem a parede, a membrana de duas células, aqui o plasmodesmo, aqui o retículo endoplasmático de um lado, o retículo endoplasmático do outro. Ele forma um tubinho que atravessa o plasmodesmo, chamado de desmotúbulo. E através daqui, ó, desse canal, passa água, nutrientes de uma célula para outra. Uma outra figura, ó, que nós temos os plasmodesmos, que são os caninhos, ó, parede celular, membrana. Aqui temos o plasmodesmo e olha um desmotúbulo, tá bom? Olhando aqui, ó, o mesmo retículo endoplasmático, ele pode fazer desmotúbulos em plasmodesmos diferentes e se conectar do outro lado, formando o retículo endoplasmático novamente. Tudo bem, pessoal? Então essa é a estrutura da parede, espero que tenham gostado e entendido. Não esqueça de dar o like no vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.